Uma das grandíssimas, ou um dos maiores protestos que nós ouvimos dentro do mundo católico é o porquê uma pessoa que vive em pecado mortal não pode comungar. E esta pergunta sempre é feita para mim, padre, e tenho certeza que muitos de vocês talvez tenham sido também interpelados por esta questão. E às vezes ficamos meio assim, não diante de uma pergunta tão forte como essa. Afinal de contas, a Eucaristia não é feita para os pecadores? A resposta é sim. E é exatamente por isso que eu e você comungamos, porque nós somos pecadores. Se alguém comunga achando que é santo, está comungando para a própria condenação. Nós comungamos exatamente porque não queremos viver no pecado, queremos sair dele e queremos viver por isto esta profunda relação com Cristo. E aí alguém pergunta, então, padre, mas por que alguém que vive numa situação de pecado não pode comungar? Porque a pessoa está dizendo sim para o pecado e não sim para Cristo. Nós somos pecadores que comungamos porque não queremos viver no pecado. Isto é muito importante. Somos pecadores que comungamos porque não queremos viver no pecado. E por isso, entre o pecado e a Eucaristia, um cristão prefere a Eucaristia. Ainda que por isso tenha que deixar de lado um pecado que muitas vezes é atual dentro da vida de alguém. Por isso, para nós cristãos, receber a comunhão não significa saber ou ter a consciência de que nós somos os melhores. Não. Nós temos a consciência de que sem Cristo nós vamos pecar. Mas aí a pergunta que nós temos que nos fazer é: quero Cristo ou quero o pecado? E aqui revelo o meu coração de sacerdote. Me dói muito saber que muitas vezes as pessoas preferem o pecado do que Cristo. Padre, mas isto é muito duro. Duro é viver no mal. Porque o mal não une ninguém. O mal nos separa. O pecado não deixa ninguém junto com ninguém. O mal, o pecado, ele nos separa. E se queremos viver uma vida plena, longe das tristezas, longe das situações que não são agradáveis aos olhos de Deus, esta é a única possibilidade que temos, uma renúncia grande ao mal para viver aquilo que Jesus Cristo nos propõe. E aí podemos fazer outras questões, outras perguntas. Padre, mas como faço para conceber o fato de que Cristo me quer com Ele? A primeira leitura nos falou sobre isto. Ou seja, recordar os caminhos que o Senhor nos fez passar. Eu tenho certeza que se você iniciar hoje, fazer uma reflexão profunda sobre a sua vida, você conseguirá dar um testemunho para todos nós aqui, daquilo que o Senhor falou ou te conduziu. Lembra aquela situação que parecia uma situação perdida e que o Senhor colocou a mão e a coisa foi resolvida e você até hoje não entende como aquilo aconteceu? É o próprio Senhor conduzindo você. Lembra aquela situação de pecado que parecia ser impossível sair e que por um milagre ou por alguma coisa que se moveu, você conseguiu sair? Foi o Senhor presente ali. Isso demonstra que da parte de Deus, Ele nos quer sempre com Ele. O Senhor faz todo o esforço para que nós possamos viver uma vida profunda com Ele, para estar com Ele, para viver esta vida nova que Ele nos propõe. Mas nós muitas vezes preferimos a vida do pecado. Meu irmão e minha irmã, nós não somos chamados a nos acostumar com o pecado. O pecado é horripilante. A vida longe de Deus é a coisa mais triste que pode existir na vida de alguém. A vida que não conhece Cristo é vazia. A vida que não conhece Cristo e que não vive o relacionamento com Ele é uma vida desastrada. Pode até ser que diante dos homens você se apareça como uma pessoa boa, como uma figura boa, mas o pecado, ele não nos deixa inteiros.
O pecado é sempre uma vida pela metade. Existe um autor que aqueles que fazem parte do meu movimento conhecem bem, chama Charles Péguy. Charles Péguy, quando vamos ler a poesia de Charles Péguy, nós vamos perceber que ele está sempre à porta. Ele nunca dá um passo em direção para dentro, exatamente porque ele vivia uma situação complexa de pecado. Mas ele ficou sempre na porta, nunca tomou a decisão de dar um passo. Por mais profunda que as poesias que este homem escreveu, os textos que ele escreveu sejam incríveis, a tristeza é que falta algo. A tristeza é que não tem um fruto. A tristeza é que alguma coisa está faltando. E aí a pergunta que fazemos para nós hoje é esta: o que falta na nossa vida? Qual é o ponto em que nós estamos que não conseguimos dar um passo em direção a Cristo? Celebrar o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo significa celebrar o estilo de vida que nós cristãos somos chamados a assumir. E aqui, usei o exemplo de Charles Péguy, mas posso usar um exemplo um pouco mais próximo nosso. Existe um paisagista que todo mundo aqui talvez conheça, chama Burle Marx, que inclusive fez aqui o Parque Burle Marx, que é aqui pertinho, atravessando a Ponte Laguna, você chega lá. Ele fez a Praça da República, se eu não estou errado, o Parque de Ibirapuera. Bom, quando você vai estudar a vida do Burle Marx, você vai entender algumas coisas. E uma coisa você entende: o paisagismo dele não tem fruto. As plantas que ele coloca no paisagismo dele são sempre plantas infrutíferas. E por mais bonito que seja o paisagismo de Burle Marx, falta o fruto. Isso talvez seja a nossa vida. E quando falta o fruto? Quando não tem Cristo. E aqui abrimos agora esta dimensão nova, não? Celebrar hoje significa, ok, eu escolho Cristo e deixo de lado o pecado. Só que dizer isto não é simplesmente, e vou repetir isso sempre, assumir um elenco de coisas para se fazer. Ser cristão significa assumir a vida nova de Cristo na nossa vida, o que ouvimos no Evangelho. Quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida em si. Permanece em mim e eu nele. O Senhor vai nos dizer ou seja, quem não bebe do meu sangue não tem a vida em si. E quando o cristão vive então a vida nova com Cristo, passa a viver a beleza e a profundidade do Evangelho, ou seja, uma característica que é diferente daquilo que o mundo propõe. O mundo se acostuma com o pecado. Para o mundo tudo bem namorados terem relações pré-matrimoniais. Isto não está correto. Para o mundo tudo bem se você contar uma mentirinha a fim de bem. Isso não está correto. Para o mundo tudo bem se você for cristão e de vez em quando faltar na missa. Isso não está correto. Mas o que eu quero demonstrar é que isto aqui não é um elenco de coisas. Para nós cristãos é muito diverso. O fato de assumir e professar a fé na Eucaristia, no Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo que nos é doado, significa a capacidade de assumir um estilo de vida eucarístico, um estilo de vida cheio de frutos. E o maior fruto do cristão, quando tem a graça de receber o corpo e o sangue de Cristo em si, é frutificar segundo o Espírito, dar a vida nova, dar o amor, transmitir a beleza do Evangelho. E aquilo que o mundo espera de nós cristãos é a capacidade de viver um estilo eucarístico. É a capacidade de viver o estilo de Cristo, que sem reservas se doa plenamente. E essa nossa doação passa pela verdade. Essa nossa doação passa por viver bem as virtudes. Esta nossa doação passa por ter uma vida de oração. Esta nossa doação passa por educar os nossos filhos segundo aquilo que Jesus Cristo propõe. Esta nossa doação passa por vivermos em comunidade de maneira profunda. E hoje aqui o espelho é muito claro, não? Fizemos esses tapetes aqui e temos que dizer em terceira pessoa, fizemos. Porque não foi uma pessoa que fez. Foi a comunidade que se reuniu, junto com os filhos, os papais, as pessoas vieram aqui hoje e se colocaram, prepararam esta beleza, exatamente porque o centro disto não é a beleza do tapete em si, mas o Cristo.
E a nossa vida é exatamente esta, é bela, porque tem Cristo nela. É Cristo que vive na nossa vida, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O que vai nos dizer São Paulo. E viver esta beleza eucarística significa assumir este... Eu não gosto de usar a palavra estilo, porque ser cristão não é um estilo, não. Ser cristão é uma vida, é muito mais do que um estilo. Mas vamos usar a palavra característica, não? E o que significa celebrar hoje? Celebrar hoje significa, eu acredito no corpo e sangue, alma e divindade de Jesus, e a minha vida, porque é cheia de Cristo, é cheia de fruto, ela não está posicionada dentro de um limite, ela abraça a profundeza do Evangelho. Ela se lança na beleza da vida nova que Jesus Cristo nos dá, que passa pela cruz, que passa pela ressurreição e que ganha contornos novos, de tal modo que, ao olhar para cada um de nós, irmãos, aqui, podemos ver a beleza da Eucaristia. Um cristão é este que traz consigo na própria carne a carne de Cristo. Isto é Santo Irineu. Santo Irineu vai dizer que à medida que nós comungamos o corpo de Cristo, nós vamos aumentando Cristo em nós. É uma palavra meio estranha que ele usa, não? E à medida que nós comungamos, os nossos contornos, eles vão recebendo este contorno de Cristo. Por isso o rosto do cristão não é o rosto do pecado. O rosto do cristão é o rosto da vida nova. Por isso que o estilo do cristão não é um estilo limite. O estilo do cristão é um estilo aberto. É um estilo grande, é um estilo que vai às profundezas da verdadeira humanidade cheia de Deus. Por isso o estilo do cristão é um estilo que frutifica, é um estilo que gera vida, é um estilo que comunica novidades, não aquelas que o mundo cria, mas aquelas que são criadas sempre por Deus. Não é o caso desta homilia, não tinha pensado nisso, me ocorre nesse momento. Por isso que vale a pena muito ler a encíclica do Papa Magnificat Humanitas, em que o Papa vai dizendo exatamente sobre isso, ou seja, o mundo se deslumbra com a tecnologia, com as coisas e não sei o quê, mas a verdadeira beleza é a humanidade magnífica, criada pelo próprio Deus, assumida pelo Verbo, e agora que se torna muito mais magnífica, não? Porque o corpo e o sangue de Cristo é a medida do nosso corpo e do nosso sangue. O nosso modo de ser e viver é eucarístico. E isso transforma tudo, transforma as nossas relações. Hoje nós estamos diante dessa escolha. Você poderá continuar a escolher a vida do pecado, é uma escolha sua. Não culpe a igreja, não culpe os padres, não culpe sei lá quem. É uma escolha sua. Precisamos ser homens e mulheres suficientes para assumir as nossas escolhas. Você escolheu viver no pecado, então saiba que isto tem consequências. E consequências graves. Mas seja homem e mulher suficiente para assumir aquilo que você escolheu. Você pode hoje escolher sair do pecado e viver a vida nova. E Jesus Cristo te dá esta oportunidade. E esta oportunidade passa por comungar o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Nós, repito, aquilo que falava no começo da homilia, não comungamos porque somos super-heróis. Não comungamos porque nós somos os melhores aqui da igreja, número 1. Nós comungamos porque temos uma acentuada consciência de que nós somos pecadores, mas que sem Cristo nós não somos ninguém. Temos uma acentuada consciência de que o pecado não une, o pecado nos separa. E é por isso que pedimos a Deus a graça de não viver no pecado, mas na vida nova, que vale a pena. De viver a beleza da Eucaristia, de assumir essa característica daquilo que nós realmente somos, não? É o que vai dizer o Vaticano II. Cristo revela ao homem quem é o homem e a sua altíssima vocação. E a nossa vocação é viver numa relação profunda com os nossos irmãos, que passa por Cristo. Sem Cristo não tem relação. Sem a vida da graça, a nossa vida é sem graça. Sem a vida com Jesus, a nossa vida é morte, não é vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, o meu apelo hoje, como pai de vocês, e pensei muito isso nesses dias que estava em Roma,
mas muito mesmo. Deixe de lado o pecado. Eu não quero aqui fazer um discurso moralista, não. Pelo amor de Deus. Vocês sabem que eu sou qualquer coisa menos moralista. Mas me preocupo muito quando percebo que as pessoas ultimamente escolham viver sistematicamente dentro do pecado. Pode ser que você tenha dificuldade de sair do pecado. Isso é completamente compreensível, tá? Compreensível. Mas é por isso que estamos aqui para te ajudar. E quando digo estamos aqui para te ajudar, não estou dizendo somente eu, Padre Douglas. A nossa comunidade está aqui. Ninguém aqui vai se escandalizar com o pecado de ninguém, porque todo mundo aqui é pecador. Nós vamos nos escandalizar se você não quiser sair do pecado. Aí nós vamos ficar muito escandalizados. Mas você pode procurar qualquer um dos irmãos aqui. Pode procurar o Marcelo, a Cris, pode procurar o Douglas e a Kate, pode procurar vários dos nossos, o Paulo e a Thelma, a Aline e o Renato, pode procurar o Jorge e a Paula, pode procurar eu, pode procurar o Vinícius e a Lília, pode procurar qualquer um dos nossos irmãos da nossa paróquia. E pode dizer, eu preciso sair do pecado. Nós vamos te ajudar. E pode me procurar, obviamente, não? E o Padre Oswaldo também. Ou seja, o que nós não queremos é que irmãos vivam sistematicamente dentro do pecado. Não, chega. É hora de viver a vida nova. É hora de olhar a beleza de Cristo que se doa por nós e quer que nós vivamos com Ele. Que nesta festa de hoje, em que adoraremos o Senhor no altar, no seu corpo, sangue, alma e divindade, possamos sair do nosso limite e dar um passo na vida com Cristo. Possamos deixar de lado o jardim da nossa vida, que muitas vezes é até bonitinho, mas não tem frutos, e passar a frutificar segundo Cristo. Peçamos a nossa Mãe do Céu que nos ajude e que queiramos viver profundamente a nossa verdadeira vida que nos foi dada pela graça de Cristo através dos sacramentos e da Igreja. Que assim seja. Amém.